Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Pela graça de Deus, estamos juntos novamente para desfrutarmos do Senhor, desfrutarmos da sua palavra e desfrutarmos, mesmo que sendo de uma maneira virtual, a presença uns dos outros. Nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra e que estamos nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Sua volta está tão próxima. Nós, durante essas últimas semanas, compartilhamos sobre a experiência do fogo em nossas vidas. A importância de nós desfrutarmos do Senhor e esse fogo queimar em nosso interior. Nós vimos o fogo nos seus dois aspectos. Primeiro, no aspecto santificador, como fogo que consome, o fogo que queima tudo aquilo que não é de Deus, que queima tudo aquilo que Deus não quer. E é muito importante que a nossa experiência com o fogo comece dessa maneira, no aspecto santificador e purificador do fogo. Porque somente assim nós poderemos experimentar o segundo aspecto do fogo, que é o da consagração. O fogo em nós para que nós sejamos aceitos por Deus, a nossa consagração, e nós vimos na semana passada aquela visão a respeito do holocausto. Por quê? Porque é importante esse aspecto santificador. Porque nós não podemos oferecer a Deus aquilo que Deus não quer. Nós só podemos consagrar a Deus aquilo que agrada a Deus. E nós sabemos que somente uma coisa agrada a Deus, que é Cristo. Por isso, nós precisamos a experiência do fogo para eliminar tudo aquilo que não é Cristo. E assim, nós experimentando Cristo, temos o que oferecer a Deus. Em Levítico 1, no versículo 3, diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará machos sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porque quando há consagração, nós estamos nos oferecendo ao Senhor, nós estamos nos consagrando ao Senhor. E um aspecto é muito importante, é se o Senhor irá aceitar ou não o que nós estamos oferecendo a Ele. Se o que nós oferecermos é mundo, é carne, é pecado, é Adão, Deus não aceitará. Mas se nós ofertarmos Cristo, aí, aqui diz, para que o homem seja aceito perante o Senhor. É muito importante nós vermos esse aspecto. Se eu quero me consagrar ao Senhor, eu preciso ter um coração, um desejo, falar: Senhor, aceite a minha pessoa. Eu estou me entregando a você, Senhor. Aceite a minha pessoa. E aí nós vimos, na semana passada, nós somos colocados sobre o altar e o fogo irá nos queimar. Nós devemos consagrar o nosso ser, cada parte do nosso ser, e à medida que o fogo queima, isso será uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Preste atenção a essa expressão, de aroma agradável ao Senhor. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, é muito importante que nós tenhamos a experiência do fogo. E nós vimos, a palavra do Senhor é fogo, e também o Espírito hoje, os 7 Espíritos são 7 tochas que se acham
diante do trono de Deus. A palavra e o Espírito são fogo. Esse fogo queima tudo que é negativo. E esse fogo também nos leva a uma consagração, fazendo com que o nosso viver seja para o Senhor. E o que é mais importante, que o que nós oferecemos a Deus seja aceito por Ele, seja um aroma agradável ao Senhor, e o Senhor fique muito alegre. Nós vamos ver agora algumas porções da Bíblia que nos mostra quando nós ofertamos, ou oferecemos, ou consagramos algo ao Senhor, nesse aspecto, nós temos esse tipo de expressão, aroma agradável ao Senhor. Podemos ver Filipenses capítulo 4, versículo 18, que diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que de vossa parte. Então, nós podemos ver, tá, que os filipenses haviam ofertado algo ao Senhor, e Paulo está dizendo: o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós podemos ver que os filipenses estavam ofertando para Paulo, mas nós sabemos, toda oferta nós ofertamos para Deus, tá certo? E aí, mesmo que nesse caso fosse direcionado para Paulo, os irmãos estavam ofertando para Deus. E aqui diz, aquilo que foi ofertado, aquilo que veio da parte deles, veio como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, foi algo que realmente trouxe prazer a Deus, isso foi algo aceitável, quer dizer, Deus aceitou. E como um aroma suave, Deus teve desfrute, Deus teve gozo nessa oferta dos filipenses para Paulo. Lembre-se sempre, amados irmãos, por exemplo, se eu desejo ofertar para algum irmão, na verdade, eu oferto para Deus. E aí Deus direciona a esse irmão, certo? Eu nunca devo pensar, se eu, por exemplo, estou ofertando para o irmão X, eu não devo pensar, eu estou ofertando para o irmão X. Não, eu estou ofertando para Deus. Tá certo? É para o irmão X, mas no meu coração, a minha oferta é para Deus. E o irmão X vai receber a oferta de Deus. Por quê? Ele não sabe quem ofertou. Correto? Foi Deus que nos mandou, por exemplo, ofertar ao irmão X. E nós ofertamos a Deus, e Deus dá ao irmão X. Então, nós ofertamos a Deus e o irmão X recebe de Deus. Então, nenhum irmão tem que agradecer ao outro pela oferta. Os irmãos compreendem? Aqui está, então, o que os filipenses ofertaram ao Senhor. Isso foi como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus aceitou a oferta. E isso é muito importante. Você sabe, toda vez que nós ofertamos algo ao Senhor, nós devemos orar: Senhor, aceite a minha oferta. Porque eu ofertar e Deus aceitar, isso é um favor que Deus está prestando a mim. Porque Deus é o Deus que tudo tem, Ele é o dono do universo. Ele não precisa de nada, mas Ele dá uma oportunidade a nós para dar algo a Ele. Ele diz: eu vou aceitar algo seu. Isso não é uma bênção? Então, Deus é que está fazendo um favor para nós quando nós estamos ofertando ao Senhor. Tá? Isso é só uma palavra adicional. O que eu quero dizer é que, mesmo na questão da oferta, isso vem como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora vamos ver Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios.
no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo está falando o quê? Que ele é um ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Esse é o serviço sacerdotal de Paulo, a favor dos gentios, anunciando o evangelho de Deus. Para quê? Para que esses gentios, ao se converterem e eles se entregarem ao Senhor, a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Está vendo aqui? Que coisa maravilhosa! Então, quando nós ofertamos algo a Deus, sempre devemos pensar, Deus vai aceitar? Será como aroma suave? Deus vai ter prazer? Por isso é tão importante a experiência do fogo, para que nós nunca consagremos algo que não seja santificado, algo que não tenha sido passado pelo fogo. Assim, possamos sempre consagrar Cristo. E em Romanos 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso serviço racional. Olha que aqui Paulo nos diz para nós oferecermos, para nós apresentarmos o nosso corpo. Esse corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está vendo? Essa é uma ligação com a figura do holocausto. Nós estamos oferecendo o nosso corpo. Nós não estamos oferecendo um corpo de pecado, mas nós estamos oferecendo um corpo redimido. Nós estamos oferecendo nosso corpo por quê? Porque temos a visão de que o nosso corpo pertence ao Senhor. Nosso corpo já não é mais um instrumento do pecado, o nosso corpo agora é um instrumento de justiça. Nós podemos ver isso de uma maneira muito clara em Romanos, não é isso? Na epístola de Paulo aos Romanos, principalmente capítulo 6, ele fala disso, que o nosso corpo agora é oferecido a Deus como instrumento de justiça e não mais ao pecado como instrumento do pecado. Nós consagramos o nosso ser e nós nos colocamos, então, por um sacrifício vivo, significa nós nos colocamos sobre o altar para ser oferecido a Deus, e nós desejamos que essa nossa oferta a Deus, esse nosso sacrifício a Deus, seja vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus tenha prazer ao ver que nós estamos oferecendo todo o nosso ser a Ele. E o que é muito importante é que quando oferecemos nosso corpo, nós não sejamos alguém conformado a esse século. Esse é o versículo 2 de Romanos 12. Mas somos pessoas transformadas pela renovação da nossa mente. E nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nos mostra somos pessoas que experimentam a vontade de Deus, isto é, nós fazemos a vontade de Deus, e é um ser assim que nós oferecemos ao Senhor, como alguém que faz a vontade de Deus, e nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo essa conexão? Como é importante essa questão de quando nós nos consagramos ao Senhor, seja algo aceito por Deus, seja algo que dá prazer para Deus, e suba isso sempre como aroma suave.
seja algo vivo e santo. E mesmo o nosso louvor, quando nós estamos cantando, irmãos, nós precisamos de uma percepção espiritual. Nós cantamos para quem? Quando estamos cantando o hino, nós estamos cantando para o Senhor. Nós estamos falando, nós estamos louvando o Senhor. Então, esse nosso louvor precisa ser aceito por Deus. Eu não posso cantar de qualquer maneira. Eu fico cantando ali, olhando as coisas. Não é assim. Hebreus 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Os nossos lábios são consagrados. Nossos lábios são lábios que confessam o nome do Senhor. E nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor. Isto é, quando nós estamos cantando, o Cristo que está em nós canta conosco. Não é o Adão em nós que está cantando a Deus, é o Cristo em nós que está cantando para Deus. Irmãos, percebem? Devemos oferecer a Deus. Toda vez que nós cantamos, nós estamos dando uma oferta a Deus, ofertando louvor. E nosso desejo é que esse louvor seja aceito por Deus. Deus, ao ouvir, tenha alegria, tenha desfrute. E Deus diga: estou tão alegre ouvindo você me louvar. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ter percepção espiritual. Esse hino que nós cantamos no início da reunião, como foi que você cantou? Sim? Ou você estava oferecendo a Deus um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome? Então, amados irmãos, amadas irmãs, essa palavra que nós falamos nessas últimas 2 semanas que passaram, a experiência do fogo, é uma palavra de muita importância. Se nós tocarmos nessa realidade, muita coisa irá mudar na nossa vida, irá mudar na nossa comunhão com Deus. Agora, eu quero compartilhar com os irmãos uma porção de Lucas 24, versículos 13 a 35, que é a experiência dos 2 discípulos indo a caminho de Emaús. Essa é uma porção que traz muitas experiências práticas, muitas lições espirituais que serão muito úteis a nós. E também aqui fala da experiência do fogo em nosso interior e como esse fogo gera consagração. Vamos ler então Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. A Bíblia não menciona o nome desses 2 discípulos, mas nós sabemos que esses 2 não eram apóstolos. Por quê? Porque no versículo 33, quando os 2 voltaram para Jerusalém, o versículo 33 confirma esse fato, porque quando eles foram lá, encontraram, a Bíblia diz, encontraram os 11 e mais alguns deles. Está vendo? Então, eram 2 discípulos, aqui não mencionam o nome, mas eram seguidores do Senhor. E o versículo 14 diz: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam falando sobre as coisas que haviam sucedido com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o que havia acontecido com o Senhor tinha morrido, né? E agora era o 3º dia.
Então, eles estavam falando dessas coisas. E o versículo 15 diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de os reconhecer. Olha só, o que nós podemos aqui perceber e que é muito importante, que os dois deles estavam falando a respeito do Senhor, as coisas que haviam acontecido com o Senhor. E aí, o Senhor se aproximou deles. Lembre-se, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor deixou uma promessa ali em Mateus 18. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Foi isso que aconteceu. Eles dois estavam falando a respeito do Senhor. E o Senhor, então, se aproximou e começou a andar com eles. Só que eles não reconheceram o Senhor. E aí, no versículo 17, diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Então o Senhor estava andando com eles e o Senhor percebeu uma coisa, que algo estava preocupando esses dois discípulos. Por isso ele disse: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida de que caminhais? Daí eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes e eles estavam preocupados. Mas, irmãos, aqui tem algo muito importante. Os dois estavam conversando a respeito do Senhor. Os dois estavam falando sobre o Senhor. E aí o resultado é que, no final, eles acabaram falando com o Senhor, porque o Senhor começou a falar com eles. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se dois irmãos estiverem falando sobre o Senhor, no final, os dois acabarão conversando com o Senhor. Essa é uma grande lição. Por isso, não vamos jogar a conversa fora, principalmente agora nesses tempos finais. Vamos falar do Senhor. E também nós vamos falar com o Senhor. Não é isso? Isso é alguma coisa maravilhosa. Então, quando o Senhor perguntou a ele: por que vocês estão preocupados? De que vocês estão falando? E daí eles pararam tristes. Aí no versículo 18 diz: porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Preste atenção, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús e o Senhor se uniu a eles no caminho. Então eles pensaram: essa pessoa que está caminhando conosco, ele também está vindo de Jerusalém. Por quê? Estava no caminho de Jerusalém para Emaús. Então eles falaram: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então eles, em outras palavras, eles perguntaram para o Senhor: você não sabe o que está acontecendo? Amados irmãos, amadas irmãs, você sabe, algumas vezes na nossa vida, nós passamos por situações difíceis, e algumas vezes nós também perguntamos para o Senhor: Senhor, você não sabe o que está acontecendo comigo? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não sabe o que está acontecendo nessa terra? Você não sabe o que está acontecendo nessa pandemia? Está vendo? Muitas vezes nós fazemos essas perguntas iguais a esses discípulos.
És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Por quê? Porque o Senhor perguntou para eles o que estava acontecendo. Que é isso que vos preocupa? O que vocês estão tratando? Porque ele perguntou, no versículo 19, ele perguntou para os discípulos quais coisas aconteceram. Você sabe, se você perguntar para o Senhor, Senhor, você não está sabendo o que está acontecendo? O Senhor vai perguntar para você, diga para mim então o que está acontecendo. Não é porque o Senhor não sabe, mas Ele quer saber como nós estamos percebendo os fatos. Ele quer que nós falemos o que está em nosso coração. Então, eles explicaram, olha, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, varão profeta. Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Então ele estava falando do Senhor Jesus, falou, nós estamos falando a respeito de Jesus, o Nazareno, ele era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Agora, os principais sacerdotes, nossas autoridades, mataram, crucificaram Jesus. E olha só o versículo 21, é muito importante. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram a sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, você pode ver uma coisa, amado irmão, amada irmã. Eles falaram, nós estamos falando de Jesus. E nós tínhamos uma expectativa de que ele havia de redimir a Israel, mas ele morreu. Agora já é o terceiro dia que ele morreu. Lembre-se, amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor havia dito antes aos discípulos que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas olha a dificuldade em os discípulos perceberem esse fato, de crerem nesse fato. E eles estavam esperando a redenção de Israel, a restauração do reino de Israel. Eles não estavam esperando o reino dos céus, eles não estavam esperando essa tão grande salvação, eles estavam esperando a redenção de Israel. E eles estavam tendo dificuldades em crer na ressurreição. Falaram que ele está vivo, mas ninguém viu. Eles tiveram uma expectativa frustrada. Mas por que essa expectativa foi frustrada? Porque eles tinham tido uma compreensão errada das palavras do Senhor. O Senhor quando o Senhor falou para os discípulos, nós podemos ver nos evangelhos, não é? O Senhor estava falando a respeito de tão grande salvação. O Senhor falou que iria edificar a sua igreja, mas isso era algo novo, isso não entrava na cabeça deles. Assim também, existem tantas coisas que o Senhor já falou conosco, só que nós não compreendemos, nós estamos cheios de conceito próprio. Isso nos impede, nós estamos cheios de expectativas segundo o conceito natural.
Eles tinham dificuldade em crer que Jesus estava vivo. Eles falaram, as mulheres foram lá e os anjos falaram que ele estava vivo, mas ninguém viu. Mas ninguém viu. Nós não somos assim? Nós muitas vezes somos assim. Nós temos dificuldade em crer no testemunho que os irmãos dão a respeito do Senhor, muitas vezes. Daí no versículo 25, Jesus disse o seguinte, né? Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então o Senhor mostrou que o problema deles não estava na mente, o problema estava no coração. Como está o nosso coração? Nós temos dificuldade em crer na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, principalmente agora para os tempos finais. Nós temos dificuldade. Daí, olha só, o versículo 26. Daí Jesus continua falando, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele já havia falado que ele iria morrer, iria sofrer e iria ressuscitar no terceiro dia. Ele já havia falado isso para os discípulos. Então o Senhor falou aqui de novo, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Daí, olha só o versículo 27, daí o Senhor Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então o Senhor começou a mostrar, falar com eles a respeito da palavra de Deus, todas as porções da palavra que falavam a respeito dele, também da ressurreição e também do que ele viria fazer. O que eu quero mostrar aqui também é um outro ponto, amados irmãos, amadas irmãs, é que o Senhor Jesus, ele era o próprio Senhor, ele era Deus, não é isso? Ele era a própria palavra. Mas preste atenção, o Senhor Jesus usou a Bíblia. Claro, naquela época era só o Antigo Testamento. O Senhor Jesus usou a Bíblia para ensinar os discípulos. Nós não temos hoje, então, que usar a Bíblia. Se o próprio Senhor Jesus usou a Bíblia para abrir o entendimento dos discípulos. É isso que nós precisamos ver. Precisamos dar valor à Bíblia. Olha só, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso quer dizer o quê? Se o Senhor hoje aparecesse e falasse conosco, ele iria pegar a Bíblia e falar conosco. E aí, no versículo 28, diz, quando se aproximavam da aldeia onde iam, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Essa atitude do Senhor foi uma atitude muito interessante, mas muito importante. Por que ele fez menção de passar adiante? Isso era um teste para ver se esses dois discípulos estavam ou não desfrutando da presença dele. Se os dois discípulos não estivessem desfrutando da presença dele, esses dois diriam, vai tarde, já vai tarde, vai embora, vai embora. Ele fez menção de passar adiante, e o versículo 29 diz, mas eles o constrangeram
dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Amado irmão, amada irmã, você desfruta da presença do Senhor? Você sabe, existem momentos da nossa vida que nós desfrutamos muito da presença do Senhor. E o Senhor, algumas vezes, faz menção de ir adiante. Como se tivesse para sair da nossa presença. E aí, nesse momento, qual é a nossa reação? Senhor, fica. Senhor, eu não estou percebendo mais a sua presença. Senhor, apareça. Eu quero que você fique, Senhor. Ou você diz: ainda bem que Jesus foi embora. Agora eu posso fazer o que eu quero. Qual é a nossa reação? Você desfruta da presença do Senhor quando o Senhor faz menção de ir adiante? Você percebe isso? Ou chega um momento e diz: cadê o Senhor? Eu nem percebi que ele foi embora. Você dá valor à presença do Senhor? Esses dois davam muito valor. Aqui diz: eles o constrangeram. Essa palavra constranger tem uma parte da palavra que é a palavra violência. Por quê? Porque quando fala que o reino é tomado por violência, então existe uma parte dessa palavra violência, e esse constranger tem uma mesma raiz. Então eles forçaram o Senhor: não, você vai ficar, você não vai embora, não, você vai ficar. Como se estivesse agarrado na sua veste. Não, você vai ficar aqui, pegar pela mão, vai ficar com a gente, vai ficar com a gente. Amados irmãos, amadas irmãs, é isso que nós precisamos fazer. Senhor, não vai embora, você não pode ir embora, eu desfruto da sua presença. Vocês lembram quando Jacó lutou contra o Senhor lá no Val de Jaboque? Ele dizia: eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Então, aqui no versículo 29 diz: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Daí o Senhor entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É muito interessante aqui que esses dois discípulos haviam convidado o Senhor para ficar com eles. Daí eles foram jantar, eles foram comer. Mas quando estavam à mesa, o Senhor agiu como se fosse o anfitrião. Ele tomou o pão, abençoou e partiu. E lhes deu. Daí aqui diz: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E o versículo 32 diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui nós podemos ver uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, algo de muita importância. Quando o Senhor estava falando com eles, e nós sabemos, o Senhor estava falando das porções das Escrituras que falavam a seu respeito, sobre o que Cristo, o que o Senhor Jesus faria nessa terra. As profecias a respeito dele. E aqui diz assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso quer dizer, quando ele estava ouvindo o Senhor Jesus falar, aquelas palavras eram como fogo,
Se lembra? Nós compartilhamos, em Jeremias fala, não é a minha palavra fogo? Então, as palavras que o Senhor estava falando neles, estava ardendo, estava queimando no coração deles. Eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, preste atenção. Quando o Senhor Jesus fez uma pergunta para eles, o que tinha acontecido, quais eram os fatos, daí eles falaram e mostraram aquela frustração deles, eles mostraram a incredulidade deles, e o Senhor falou que o problema estava no coração. Daí o Senhor Jesus começou a falar. Por que o Senhor Jesus começou a falar? É simplesmente para convencê-los? Não. O Senhor falou para eles para ensinar uma doutrina a respeito do que a Bíblia falava a respeito dele? Não. O Senhor começou a falar. E aí preste atenção. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é isso que nos fala em Romanos 10? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, por que o Senhor começou a falar com eles? O Senhor estava, por meio agora da sua palavra, queimando a incredulidade deles. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos incredulidade em nós. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Eu dou muita atenção às palavras que estão sendo liberadas nesses tempos finais. Porque são palavras que, ao penetrarem em nós, irão queimar o nosso interior, queimar toda a incredulidade. E são palavras que irão fortalecer a nossa fé. Então, eles mesmos deram testemunho. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, preste atenção aí a um fato muito importante. O Senhor falou, ao falar essas palavras estavam queimando a incredulidade deles. E quando daí chegou na hora de entrar ali, né, para comer, preste atenção. O Senhor, quando ele partiu o pão, eles reconheceram. Na verdade, o Senhor se revelou a eles. Por que o Senhor se revelou somente nesse instante? Porque a incredulidade havia sido queimada. Amados irmãos, amadas irmãs, muitas coisas nós deixamos de ver por causa do nosso coração incrédulo. Então, vemos a importância da palavra do Senhor chegar a nós. E essa palavra entrar em nós, queimar toda a incredulidade. Nós vemos a importância dessa palavra operar em nós. E aí, o que é algo maravilhoso, é que o Senhor não se revelou a eles por meio de uma coisa, uma tremenda visão. Não. Foi no partir do pão. Algo tão simples. Mas o Senhor se revelou e eles reconheceram o Senhor. Não é maravilhoso essa porção? Eu gosto demais. Então, olha só o versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Olha só, eles tinham caminhado, eles tinham chegado porque já era noite, eles estavam com fome, eles iam comer, e iriam passar a noite ali. Mas preste atenção, depois que Jesus partiu o pão, eles reconheceram, e aí o Senhor desapareceu. E aqui diz, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles comeram, jantaram? Não. Eles não estavam indo para Emaús? Estavam. Mas eles continuaram o caminho? Não. Olha só,
eles mudaram o caminho, porque eles viram o Senhor. Isso é consagração. Eles não quiseram nem mais comer. Isso é consagração. Quando a palavra do Senhor queima toda a nossa incredulidade, nos leva daí para o aspecto do fogo, que é para consagração. Daí nós não queremos mais nada nessa terra, nós mudamos o nosso destino. Era para Emaús, não queremos mais para Emaús, vamos para Jerusalém. Daí eles voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui tem uma outra grande lição, uma coisa preciosíssima. O Senhor apareceu para Simão. E o Senhor apareceu para esses dois. Simão, conhecido, um dos 11, certo? Que estava ali sempre à frente. E aqui 2 irmãos, anônimos. Então, muitas vezes a gente fala, esse é um irmão de frente, né? Esse irmão grande, aquele irmão pequenininho, esse é muitas vezes os irmãos usam esse tipo de palavra. Eu vou dizer uma coisa, o Senhor aparece para os grandes e para os pequenos. Não é tremendo? Não diga, o Senhor só aparece para os irmãos de frente. Não, o Senhor aparece para todos nós. Ele quer aparecer para você. Ele quer aparecer para mim. Vemos como é importante que o Senhor realmente, por meio da sua palavra, queime toda a nossa incredulidade e que nos leve realmente a nos consagrar ao Senhor, mudar a direção das nossas vidas. Você sabe, o Senhor, quando estava falando, mostrando, expondo as Escrituras que falavam a seu respeito, o coração deles ardia. Então nós podemos ver uma coisa, sempre nós precisamos sempre levar as pessoas até Cristo e falar palavras que revelam Cristo. E onde está Cristo, ali está o fogo. Oh, Senhor Jesus, isso é algo tão maravilhoso. Nosso desejo é que a cada dia o Senhor apareça para nós. 2 irmãs, 2 irmãos, tá? Tendo comunhão, e o Senhor aparecendo, se revelando. Mas para isso, tem que terminar com a nossa incredulidade, tem que queimar. Nos fazer ter uma nova direção para as nossas vidas. Eu não quero mais ir para Emaús. Eu quero ir para Jerusalém, estar com os irmãos. Senhor ressuscitou. Aleluia! Nós temos esperança. Nosso Senhor está vivo. Que o Senhor nos abençoe.